Elane Crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar a minha calcinha coração. Essa peça é uma criação minha. Estou disponibilizando ela em vídeo agora para vocês no YouTube. Nós vamos precisar para a confecção desta calcinha linha Iris Supremo da Enovelar, agulha Clover 1.25 mm. Se você fizer com fio mais grosso, ela não vai ficar tão delicadinha como ela é. Nós vamos precisar também de elástico para peças íntimas. Ele é um elástico mais fino e mais delicado. Ele será aplicado desta maneira. Deixa eu mostrar aqui para vocês como será. Ó, em toda a extensão das pernas e na parte superior. Ela é bem comportada, bem bonitinha. A parte interna do fundo pode ser forrada, como eu já mostrei para vocês, em forro de biquíni, da mesma maneira. Pode ser forrado em tecido de algodão, 100% algodão sempre. Então, vamos iniciar a nossa peça. Nós vamos iniciar pela parte do entrepernas, fazendo aqui 19 correntes para a base. Feito 19 correntes, faça 1, 2 correntes para subir laço. Na terceira corrente, introduzo agulha e vamos fazer meio ponto alto, laço. Na corrente seguinte, introduzo agulha, meio ponto alto, laço. Na próxima, repetindo. Você vai fazer isto até o final das correntes, trabalhando em meio pontos altos. Trabalhamos até o final, viro a peça. Sobre o último ponto feito, introduzo agulha, um ponto baixo que será contado como a primeira corrente e a segunda corrente. Temos o primeiro ponto. No ponto seguinte, meio ponto alto, laço. No próximo, meio ponto alto e continue. Para cada ponto da base, meio ponto alto. Observem sempre que o meio ponto vai ficar uma alcinha na parte de fora. Ó, você vai pegar a parte de dentro, ó, que são os 2 fios da corrente, e ele ainda vai ficar uma alcinha. Ó, você vai pegar apenas a parte superior do ponto. Se você olhar deste outro lado, você vai ver a corrente. É nela que você vai introduzir a agulha desse jeito. Então, laço e pego o ponto. Já trabalho novo. Faça isto até o final. Sempre vamos ter um total de 20 pontos, para você não se perder. Terminou a carreira, se você tiver dúvida, conte os pontinhos. Trabalhamos até o final. Observem que o último ponto fica mais escondidinho. Então, você vai virar sobre o último ponto feito
um ponto baixo, uma corrente, laço. No ponto seguinte, meio ponto alto, laço. No próximo, repetindo. E agora nós vamos continuar trabalhando sempre desta maneira. Estamos fazendo aqui a terceira carreira e vamos trabalhar um total de 26. Sempre assim. Ponto sobre ponto, em meio pontos altos, sempre. Vamos continuar então. Trabalhamos aqui o entrepernas, agora nós vamos seguir fazendo a frente da nossa peça. Para o início, sobre o primeiro ponto, introduzo a agulha, um ponto baixo que é contado com uma corrente, 2, 3, 1, 2 para virar, laço, conto 1, 2, no terceiro ponto, um ponto alto. 1, 2 correntes, laço, pulo 1, 2, no terceiro ponto, um ponto alto. 1, 2, laço, pulo 1, 2, no terceiro, um ponto alto. Vamos trabalhar assim até o final, fazendo a primeira carreira da frente. Pulo 2, no terceiro, um ponto alto. 1, 2, no terceiro e último, um ponto alto. Para voltar, sobre o último ponto feito, introduzo a agulha, um ponto baixo, 1, 2 correntes. 1, 2 para virar, laço sobre o ponto alto seguinte, um ponto alto, 1, 2 correntes, no próximo, um ponto alto, 1, 2 correntes, no próximo repetindo. E vamos trabalhar até o final da mesma maneira. Estas são as duas carreiras que inicia a frente, ela não tem aumentos. 2 correntes, pule 1, 2 e na terceira corrente do primeiro ponto, um ponto alto. Viro a peça e agora nós vamos iniciar os aumentos. Para iniciar o primeiro aumento, faça 1, 2, 3 correntes, 1, 2 para virar, laço. No mesmo ponto, de onde você saiu, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Tenho aqui um aumento de um espaço. 1, 2 correntes, no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, no próximo repetindo. Vamos trabalhar assim até o final. Ponto sobre ponto. Chegamos ao final, trabalhamos sobre o último ponto, então você vai fazer 1, 2 correntes, laçar. No mesmo lugar, um ponto alto. Trabalhamos o aumento no início e no final. Viro a peça. Sobre o último ponto feito, introduzo a agulha, um ponto baixo, 1, 2 correntes para subir, 1, 2 para virar, laço. No ponto alto seguinte, um ponto alto. Temos o primeiro espaço, 1, 2 correntes, laço. No ponto seguinte, um ponto alto. Segundo espaço, 2 correntes e no próximo, um ponto alto. Temos um total de 3 espaços e agora vamos iniciar o desenho central. Laço agulha, tenho aqui um ponto, dentro da alcinha, 2 pontos. Temos um ponto para cada corrente. Sobre o ponto alto seguinte, um ponto, laço no espaço seguinte, 1 e no mesmo lugar 2. Laço sobre o ponto alto, um ponto. Observem, temos aqui o início do coração, 1, 2 correntes, laço, no ponto seguinte, um ponto alto,
2 correntes. No próximo, um ponto alto, 2 correntes, conte 1, 2, e na terceira corrente, ó, 1, 2, na terceira, um ponto alto. Observe. Vamos virar, fazer 1, 2, 3 correntes para subir, 2 para virar, laço. No primeiro ponto, um ponto alto. Trabalhamos aqui o aumento no início da carreira. 2 correntes no ponto alto seguinte, um ponto alto, 2 correntes no próximo, um ponto alto, 2 correntes, laço sobre o primeiro ponto do espaço, um ponto alto. Laço no ponto seguinte, um ponto alto, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Temos um aumento, um ponto, no ponto seguinte um aumento, laço. No próximo, você vai fazer apenas um ponto. Laço no ponto seguinte, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. No próximo, apenas um pontinho. No próximo, um ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto, e no último, um ponto apenas. 2 correntes no ponto seguinte, um ponto alto, 2 correntes. No próximo, um ponto alto, 2 correntes, laço. Pule 1, 2, na terceira corrente, um ponto alto, 2 correntes e no mesmo lugar, outro ponto alto. Trabalhamos novamente o aumento no início e no final. Para voltar sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 1, 2 correntes para subir, 2 para virar, laço. No ponto seguinte, um ponto alto, 2 correntes, laço. No próximo, um ponto alto, 2 correntes, laço. No próximo, um ponto alto. Temos aqui 3 espaços. Laço dentro da alcinha, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Sobre o primeiro ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, repetindo. Observem como ficam. 1, 2 correntes, laço. Pule 1, 2 no terceiro ponto, um ponto alto. No próximo, 1. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. Dentro da alça, 1, 2 pontos. Sobre o último ponto, um ponto. Você sempre vai ter a mesma quantidade de pontos de um lado e do outro, para ir formando o coração. Agora, vamos finalizar normal. 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, pule 1, 2, e na terceira corrente, um ponto alto, vira a peça. 1, 2, 3 correntes para subir, 2 para virar, laço. Sobre o primeiro ponto, um ponto alto. Temos o primeiro espaço, 2 correntes. No ponto seguinte, um ponto alto, 2 correntes e no próximo, um ponto alto. Temos novamente 3 espaços, laço. Na alça, um ponto, 2. Sobre o primeiro ponto, um ponto alto. No próximo, segundo. No próximo, terceiro. No próximo, o quarto ponto. 1, 2 correntes. Pule 1, 2 no terceiro ponto, um ponto alto. 1, 2 correntes.
Vamos pular a alça no primeiro ponto do grupo seguinte, um ponto alto, uma, duas correntes, pulo 1, 2, no terceiro ponto, um ponto alto. Agora nós vamos repetir a mesma coisa do primeiro lado. 3, 4, dentro da alça, 1, 2, e sobre o ponto, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, pule 1, 2, no terceiro ou na terceira corrente, um ponto alto, duas correntes, no mesmo lugar, outro ponto alto. Para voltar sobre o último ponto feito, introduzo a agulha, um ponto baixo, uma, duas correntes para virar laço. Sobre o ponto seguinte, um ponto alto, uma, duas correntes, laço no próximo, um ponto alto. Temos agora dois espaços, laço dentro da alça, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Laço sobre o ponto alto à frente, um ponto, no próximo, um ponto, no próximo, um ponto, no próximo, um ponto. Uma, duas correntes. Pule 1, 2, no terceiro ponto, um ponto alto. Duas correntes, no próximo ponto, um ponto alto, duas correntes. No próximo, um ponto alto, duas correntes. No próximo, um ponto alto, duas correntes, laço, pule 1, 2, no terceiro, um ponto alto. Agora nós vamos seguir repetindo ponto sobre ponto, como fizemos no primeiro lado. 4 pontos dentro da alça, 1, 2, sobre o ponto alto, um ponto, duas correntes, sobre o ponto alto, um ponto alto, duas correntes, pule 1, 2, no terceiro, um ponto alto, viro a peça. Para iniciar, uma, duas, três correntes para subir, duas para virar, laço, no mesmo ponto, um ponto alto. Temos o primeiro espaço, duas correntes sobre o ponto alto seguinte, um ponto alto. Laço dentro da alcinha, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Sobre o primeiro ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. Observem novamente. Uma, duas correntes. Laço, pule 1, 2, no terceiro, um ponto alto. Duas correntes, aqui nós vamos repetir até chegar ao outro grupo. Duas correntes, um ponto alto sobre o ponto alto da base. Duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, laço, pule 1, 2, no terceiro, um ponto alto. Vamos repetir o grupo novamente, da mesma maneira que fizemos no início da carreira. 4 pontos dentro da alça, 1, 2, sobre o ponto, um ponto alto, duas correntes, conte 1, 2, no terceiro, um ponto alto, uma, duas correntes, no mesmo lugar, outro ponto alto. Para voltar sobre o último ponto, um ponto baixo, uma, duas correntes,
2 para virar, laço, sobre o ponto alto seguinte, um ponto alto, 1, 2 correntes, sobre o ponto alto seguinte, um ponto alto, e aqui nós vamos repetir ponto sobre ponto, formando o grupo desta carreira. A cada ponto, um ponto alto. Observem, trabalhamos a mesma quantidade de pontos da base. 2 correntes, no ponto alto seguinte, um ponto alto, 2 correntes. No próximo, um ponto alto, 2 correntes, laço, no próximo, um ponto alto. Temos aqui 3 espaços. Laço, agulha, dentro da alça, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Laço sobre o ponto, um ponto alto. Laço, 1, 2 correntes. Sobre o ponto alto seguinte, um ponto alto, 2 correntes. No próximo, um ponto alto, 2 correntes. No próximo, um ponto alto. E vamos repetir o grupo novamente. Ponto sobre ponto apenas. Observe, 2 correntes, sobre o primeiro ponto, um ponto alto, 2 correntes, conte 1, 2, na terceira, um ponto alto. Para voltar, 1, 2, 3 correntes para subir, 2 para virar, laço sobre o primeiro ponto, um ponto alto, 2 correntes, laço, no ponto seguinte, um ponto alto, 2 correntes, laço sobre o primeiro ponto do grupo, um ponto alto, laço no próximo, um ponto alto, e vamos repetir novamente o grupo com ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto novamente, 1, 2 correntes, sobre o primeiro ponto, um ponto alto, 2 correntes, laço no ponto seguinte, um ponto alto, laço dentro da alça, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Agora, ponto sobre ponto aqui no centro, 1, 2, 3, 4 pontos. Dentro da alça, 1, 2. E sobre o ponto, um ponto alto. 2 correntes, e agora vamos repetir a base. 2 correntes, aqui fazendo o grupinho novamente, ponto sobre ponto. Da mesma maneira que nós fizemos no início da carreira, nós vamos repetir aqui para o final. 2 correntes, um ponto, 2 correntes, laço, pule 1, 2, na terceira, um ponto alto, 2 correntes, laço no mesmo lugar, outro ponto alto. Fizemos o aumento no início e no final novamente. Para voltar sobre o primeiro ponto, introduzo a agulha, um ponto baixo, 2 correntes, 1, 2 para virar, laço, lá no ponto seguinte, um ponto alto, 2 correntes,
No próximo, um ponto alto, 2 correntes, laço. No próximo, um ponto alto, 2 correntes, laço. Pule 1, 2, no terceiro, um ponto alto, laço. No próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto, no próximo, um ponto, laço dentro da alça, um ponto, no mesmo lugar, outro ponto, sobre o ponto alto, um ponto, na alcinha repetindo, 1, 2, laço sobre o primeiro ponto do grupo, 1, no próximo 2, no próximo 3, no próximo 4. 1, 2 correntes, laço, pule 1, 2 no terceiro, um ponto alto, e aqui nós vamos repetir tudo novamente, exatamente como nós fizemos aqui. Vou fazendo para você observar. Ponto sobre ponto, dentro da alça, 1, 2, sobre o ponto, 1, dentro da alça, 1, 2, sobre o início do grupo, ó, um ponto, no próximo, 2, no próximo, 3, no próximo, 4 ponto. Observe exatamente igual. 2 correntes, pule 1, 2 no terceiro, um ponto, 2 correntes, no próximo, um ponto, 2 correntes, no próximo, um ponto, 2 correntes, pule 1, 2 e na terceira, um ponto alto. Para começar, 3 correntes para subir, 2 para virar. Laço no primeiro ponto, um ponto alto. 2 correntes, laço no ponto seguinte, um ponto alto. 2 correntes, laço no próximo, um ponto alto. 2 correntes no próximo, um ponto alto. 2 correntes sobre o primeiro ponto do grupo, um ponto alto, 2 correntes, laço, pule 1, 2 no terceiro, um ponto alto, laço, no ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, um ponto, no próximo, um ponto, próximo, repetindo, no próximo, um ponto alto. Você vai ficar aqui em cima com 2, 4, 6, 7 pontos. É o mesmo padrão que nós temos na lateral. 1, 2 correntes, laço, pule 1, 2 no terceiro ponto, um ponto alto. 2 correntes, laço, no ponto seguinte, um ponto alto, 2 correntes, laço, pule 1, 2 no terceiro, um ponto alto. E agora nós vamos repetir. 7 pontos. 3, 4, 5, 6, 7. 2 correntes e vamos continuar. Ponto, 2 correntes, no próximo, 2 correntes, no próximo, continua até o final, fazendo aqui o aumento no final da carreira, como nós fizemos nos outros.
Trabalhamos aqui o coração. Agora nós vamos fazer as 3 últimas carreiras da frente. Então, para iniciar, nós temos esta carreira anterior, tínhamos aumento, nesta nós não vamos ter. Então, sobre o último ponto, um ponto baixo, 2 correntes para subir, 2 para virar. Laço no ponto seguinte, um ponto alto, 2 correntes, laço. No próximo, um ponto alto, 2 correntes, no próximo repetindo. Agora, somente trabalhamos em espaços. É bem simples, mantendo ponto sobre ponto, 2 correntes, um ponto, 2 correntes, laço. Onde você tem assim fechado, você vai pular 1, 2 e no terceiro um ponto alto. 2 correntes, pule 1, 2 no terceiro, um ponto alto. 2 correntes e continuo trabalhando até o final da carreira desta maneira. Trabalhamos até o final, observem, viro a peça, nesta você vai fazer o aumento, 3 correntes, 2 para virar, lace sobre o primeiro ponto, um ponto alto, 2 correntes, agora nós vamos repetir espaço sobre espaço até o final, onde você também vai fazer o aumento. Como nós já trabalhamos juntas até agora, não há necessidade de fazer para você ver. É exatamente igual às anteriores. Basta seguir espaço sobre espaço. Trabalhei até o final, observem que temos o aumento como no início. E para voltar com a última carreira, um ponto baixo, 2 correntes. 2 correntes para virar, laço no ponto seguinte. Um ponto alto, 2 correntes no próximo ponto. Um ponto alto e continue fazendo espaço sobre espaço até o final. Chegando ao final, observem, você vai cortar o fio, passar por dentro da laçada e arrematar a ponta. A frente pronta vai ficar assim. Agora nós vamos trabalhar a parte de trás. Para iniciar a parte de trás, no primeiro ponto da base, nós vamos puxar o fio onde vamos prender. Pego a ponta, passo por cima desse jeito, uma corrente, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço a agulha, que nós vamos pular 1, 2 e no terceiro ponto introduzo a agulha para fazer um ponto alto. 2 correntes, laço, pule 1, 2, no terceiro ponto, um ponto alto. 2 correntes, pule 1, 2, no terceiro ponto, um ponto alto. E vamos repetir até o final. Da mesma maneira que nós fizemos a primeira carreira da frente. Trabalhamos aqui a primeira carreira, agora nós vamos virar. 1, 2, 3 correntes para subir, 2 para virar. Laço no primeiro ponto, um ponto alto. Trabalhamos a primeira carreira sem aumentos, a segunda já com aumento. 2 correntes e ponto sobre ponto. 2 correntes, no próximo, um ponto alto. 2 correntes, no próximo, repetindo. Continuo até o final. A parte de trás é simples, somente em pontos desta maneira, em telinha, com aumento, carreira sim, carreira não. 1, 2, na terceira corrente, um ponto alto,
duas correntes no mesmo lugar, um ponto alto. Trabalhamos aqui no final o aumento novamente. Para voltar, já vamos fazer isto sem aumentos, ó, sobre o último ponto. Um ponto baixo, duas correntes para subir, duas para virar e no ponto alto, um ponto, duas correntes. No próximo, um ponto e continuo. Ponto sobre ponto até o final. Trabalhamos até o final. Observem que foi sem aumentos. Para voltar, você já vai trabalhar o aumento, ó, 3 correntes para subir, 2 para virar sobre o primeiro ponto, um ponto alto, 2 correntes. No ponto seguinte, um ponto alto. E agora vamos continuar, ponto sobre ponto, até você chegar ao final, onde você fará o aumento novamente, da mesma maneira que nós fizemos até agora. Chegamos ao último, ó, você vai fazer as 2 correntes, pular 2 correntes da base na terceira, um ponto alto, 2 correntes, no mesmo lugar, outro ponto alto. Tá feito aqui o aumento novamente. Agora nós vamos continuar trabalhando sempre desta maneira, de 30 a 32 carreiras, ó, nós fizemos aqui um total de 4, com aumento em carreira sim, carreira não. E você vai continuar repetindo até o final. Trabalhamos a parte de trás, vamos para o acabamento. De onde nós paramos, vamos seguir com a alça lateral. Aqui nós vamos fazer 66 correntes, desse jeito, para unir com a parte da frente, fazendo a alça da lateral. Observem, trabalhado as 66 correntes, nós vamos unir com a parte da frente correspondente. Ó, no cantinho, no pontinho, ó, você vai fazer aqui um ponto baixíssimo, laçar e passar por dentro. Aqui nós vamos cortar este fio, puxar e deixamos pronto. Agora nós vamos para o outro lado. E aqui nós vamos colocar, ó, conte 1, 2. Na terceira corrente, você vai puxar o fio, onde vamos iniciar a outra alça. Puxamos o fio, prendo. Agora nós vamos fazer de novo 66 correntes para o outro lado. Ao final, você não precisa cortar o fio, não. Feito mais 66 correntes, você vai contar 1, 2. Na terceira corrente da parte de trás, fecha com ponto baixíssimo, que nós não precisamos cortar o fio. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Laço 2 vezes, dentro do espaço, um ponto alto duplo. Laço 2 vezes, no espaço seguinte, um ponto alto duplo, laço 2 vezes, no mesmo lugar, outro ponto alto duplo. Repetindo 2 laçadas, no espaço seguinte, um ponto alto duplo, laço 2 vezes, no mesmo lugar, repetindo. Nós vamos fazer isto até chegarmos à alça do outro lado. Em todo o espaço, você vai fazer 2 pontos altos duplos para cada espaço. 2 vezes, no espaço seguinte, 1, laço 2 vezes, no mesmo lugar, o outro. Observem aqui onde nós passaremos o elástico. Agora nós vamos iniciar sobre a alça de correntes. Laço e agulha 2 vezes. Na primeira corrente, um ponto alto duplo. Laço 2 vezes. Na próxima, um ponto alto duplo. Nós vamos trabalhar assim em toda a extensão das correntes,
fazer a frente e a outra alça da mesma maneira para finalizarmos a carreira e fazer o bico na parte superior desta carreira em pontos altos duplos. Continue assim até o final. Observem como está ficando. Chegamos ao final, você vai introduzir a agulha na quarta corrente e fechar com ponto baixíssimo. Faça 1, 2, 3 correntes, pule 2 pontos e no terceiro prenda com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pule 1, 2, no terceiro prenda com um ponto baixo. Nós vamos fazer isto até o final. Chegamos ao final, pule 2 pontos e na base onde você iniciou a primeira alça, feche com ponto baixíssimo, laço, passo por dentro, já cortei o fio, puxo para arrematar. Agora nós vamos trabalhar este acabamento exatamente igual na perninha, de um lado, na parte de trás, no entrepernas e na parte da frente. É bem fácil para começar. Ó, nós temos aqui a parte da frente, aqui nós temos a lateral. Então, nós vamos contar 1, 2, 3. E no quarto ponto, você vai introduzir a agulha e aqui nós vamos puxar o fio. Vamos puxar o fio passando dentro da alcinha do ponto, ó. Aqui você vai laçar a agulha 2 vezes. E dentro deste primeiro espaço, ó, da lateral da frente, um ponto alto duplo, laço 2 vezes no mesmo lugar o segundo ponto alto duplo, laço 2 vezes no espaço seguinte, você vai repetir 1, 2, laço 2 vezes no próximo, 1, 2. Nós vamos continuar fazendo em todos os espaços, ó, 2 pontos altos duplos até o primeiro ponto da entrepernas, onde eu vou mostrar para você novamente como se faz sobre os meio pontos altos. Chegamos ao entrepernas, então você tem assim, ó, meio ponto no início de cada carreira. Nós vamos laçar a agulha envolvendo este primeiro meio ponto, um ponto alto duplo. Laço 2 vezes no próximo, envolvendo meio ponto alto, um ponto alto duplo. Para cada carreira você vai fazer um ponto alto duplo apenas. Ó, ponto alto duplo envolvendo o meio ponto alto. O restante você vai trabalhar normal na parte de trás, igual nós fizemos para frente. Basta você seguir desta maneira. Trabalhamos até o último espaço. Agora você vai contar 1, 2, 3 e no quarto ponto introduz a agulha. Feche com um ponto baixíssimo, prendendo os pontos na parte da lateral. Observem como vai ficar. Não precisa cortar o fio. Agora nós vamos seguir com o acabamento em toda a parte da inferior da lateral e em volta de toda a perninha. Basta você fazer 1, 2, 3 correntes, pule 1, 2, no terceiro ponto, prenda com ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, 1, 2 pontos, no terceiro, prendo com ponto baixo e continuo fazendo isto em toda a base da alça, da lateral, seguindo também com os pontos do contorno das pernas da calça. Nossa peça pronta, observem como vai ficar. Agora nós vamos aplicar o elástico.
Na parte superior, eu uso um pedaço de 60 centímetros. Na parte do entrepernas, eu uso um pedaço de 38 a 40 centímetros. Aí vai ficar a seu critério. Caso você queira com elástico mais solto, você vai usar mais centímetros ou mais justinha, e você vai escolher na hora que você for aplicar o seu elástico. Eu uso passar o elástico desta maneira. A cada 2 pontos, 2 para dentro e 2 para fora, desta forma. Na parte superior primeiro, na cintura, para depois fazermos as pernas. Vou te mostrar o porquê depois. Então, vamos passar o elástico em toda a parte superior e costurá-lo no final com agulha de mão. Vamos fazer isto, passando entre os pontos. Esse passador tem uma argolinha, então dificulta um pouquinho, mas assim vai. Observem como vai ficar. 2 pontos para fora e 2 pontos para dentro. Passamos o elástico, agora você vai acertar o elástico em toda a volta para que ele fique certinho. E você vai sobrepor desta maneira. E aqui nós vamos costurar uma pontinha a outra. Ó. Para prender. Tem pessoas que amarram, eu não gosto, porque fica um relevo muito grande. Prefiro dar uns pontinhos. Segura da mesma maneira. Faça isto de maneira bem reforçada. Pra gente fazer das pernas também. E aqui a gente arremata a pontinha para o lado de dentro. Da mesma maneira que iniciamos. E corte rente. Observem como vai ficar. Para o entrepernas, nós vamos iniciar ó, de dentro para fora, para que a ponta fique aqui no avesso, onde vamos fazer o arremate. Ó. Da mesma maneira, fazemos a passagem de 2 em 2 até o outro lado. Observem os detalhes, a pontinha está aqui. Nós vamos prender neste elástico que está passando no cos. É bem simples, com pontinhos à mão. Basta você esticar este elástico e observar quanto você tem que deixar para frente. É bem simples. Esticou, ó, vem aqui no ponto, na marca delimitada ou visualmente, você vai prender. Assim ele não atrapalha, não fica crochê demais para um lado e faltando para o outro. O importante é que ele esteja harmonioso, sem esticar de um lado ou do outro. A forma de aplicação é no avesso. Então, você vai puxar o cos um pouquinho e aqui nós vamos fazer isto.
prendendo com pontinhos desta maneira. De um lado, na parte superior e do outro ladinho também. Faço os pontinhos bem pequenininhos e quando abrir não tem problema, eles estando próximos um do outro. Lembre-se de fazer bem feito, porque sua cliente ou que estiver comprando vai observar isto. E aqui você vai arrematar. Da mesma maneira você vai fazer dos outros 3 lados. Passo por dentro e aqui você vai cortar rente. A parte de fora, quando a gente puxar lá o outro lado para costurar, ele vai ficar certinho. A parte de fora vai ficar assim. Como aqui a parte da frente, você pode colocar um lacinho para enfeitar com pedrinhas, fica bem bonitinho. Então agora eu vou fazer o outro lado, observando aqui, ó, a quantidade de elástico para a quantidade de crochê. Se você puxar muito o crochê para o outro lado, um lado vai ficar maior que o outro, então tem que ficar certo assim. A abertura do elástico com a abertura do crochê sem repuxar. Ó, nesse mesmo cantinho aqui, eu vou fazer o outro. A mesma coisa serve para a parte de trás da nossa peça. Vou fazer e mostro pronto para você daqui a pouco. A frente da nossa peça pronta, observem como ficou. Apliquei uns lacinhos para moda íntima na lateral, de um lado e do outro. A parte de trás vai ficar assim.